Então, de fato, você quer começar a subir de elo e ver evolução, né? Você quer ver aquelas animações de quando você sobe de elo sempre? Ou você quer jogar com os melhores jogadores do nosso servidor, se tornar um streamer ou um profissional? Cara, você está no lugar certo. Através desse aulão aqui, você vai descobrir por que algumas pessoas sobem muito rápido de elo, enquanto outras vão passar anos e anos sem entender o que elas estão fazendo de errado para ficar presa naquele elo. E eu preciso, velho, que você preste bastante atenção aqui, tá? Eu vou te falar uma frase que eu quero que você tatue ela na sua testa, velho. Tô brincando, não precisa pra tanto não. Mas é uma frase muito importante e ela pode fazer sentido pra você agora ou não. A frase é: a consistência na aplicação de um método comprovado é o grande segredo para você ter sucesso em qualquer área da sua vida. E você pode pegar essa frase e levar para o que você quiser, que você vai colher bons frutos nas áreas da sua vida. Beleza? Inclusive no League of Legends. Para você ter ideia, apenas 2% dos jogadores chegam no elo diamante, apenas 0,1% chegam no desafiante, enquanto os outros 98% estão espalhados entre os elos abaixo do diamante. E sabe o que é interessante? Qualquer pessoa é capaz de chegar no diamante com qualquer campeão que seja, independente da rota que você jogue. E por que eu estou te falando isso? Porque ao longo do tempo eu tenho certeza que você provavelmente já pesquisou muito sobre League of Legends, já tentou outras formas de subir de elo, e se tivesse dado certo, você não estaria aqui. Não é verdade? Aqui eu vou te passar o passo a passo para você ter resultados agora e a longo prazo, sendo um dos melhores e sendo reconhecido por isso. E por quê? Porque a consistência na aplicação de um método comprovado é o grande segredo para você ter sucesso em qualquer coisa. E afinal, né, qual é esse método então? Segue assistindo aqui ao aulão que a gente vai destrinchar ao longo dele. Beleza? E por que dessa frase ela ser tão importante? Porque de nada adianta você ter um entendimento das coisas, você ter um conhecimento de jogo que faz você subir de elo, se você não tem a aplicação, tá? Pode ter coisas que eu vou falar aqui que você vai me dizer que você já sabe, que você já conhece, mas de nada adianta se você não colocar em prática. Eu costumo usar a analogia do caiaque. No caiaque você tem dois remos. Um é o remo do conhecimento e o outro é o da aplicação. Se você só rema de um lado, o lado do conhecimento, você vai ficar rodando sem sair do lugar. Da mesma forma, acontece se você só usa o remo da aplicação. Você precisa ter o balanceamento entre um e o outro. Conhecimento, aplica. Conhecimento novo, aplica. Um conhecimento que você já sabe, aplica. E isso vai fazer total diferença na sua vida. Beleza? Agora que eu já te introduzi aqui, eu quero te falar que ao longo dos meus 5 anos que eu jogo League of Legends, nos primeiros 2 eu já estava no high elo jogando com ótimos jogadores, tá? E nesse ponto foi quando eu comecei a perceber que uma grande maioria tinha a capacidade de chegar no diamante, mestre ou desafiante e não conseguia. Pessoas que jogavam até melhor do que eu. O que me faz lembrar que lá no meu começo, quando eu fiz a minha MD10, eu fiz com um amigo da escola, eu joguei as 5 primeiras partidas com ele, onde ele chegou a virar pra mim e disse que eu era horrível e que não chegaria muito longe, né? Mal ele sabia que isso aí que ele só falou apenas me motivou. Então, se algum amigo seu faz esse tipo de coisa, cara, use isso como energia para você conseguir chegar mais longe. E quando você começar a se dedicar, a aplicar e começar a evoluir, você não tem que esperar apoio de ninguém, tá? Seus amigos vão começar a falar de ti, seus amigos vão começar a se afastar, porque eu não sei se você sabe, mas quando você começa a subir de elo, eles vão começar a te chamar de elo job, vão falar que você tá fazendo duo com alguém, e pode vir um de seus melhores amigos ainda, tá? E falar esse tipo de coisa. Mas deixa eu te falar, o League of Legends é um jogo que cresce cada dia mais. Oportunidades para você ganhar dinheiro com a sua paixão é o que não falta. E você ter um elo massa é o que vai determinar quais as oportunidades que você vai ter. Por isso, eu me vejo na obrigação de te ajudar nessa. E eu me lembro de ter o sonho de trabalhar com jogos. Eu ficava horas na frente do PC, me dedicando, estudando, e eu não conseguia ter muitos resultados. Eu esperava apoio das pessoas próximas a mim. Meu pai, minha mãe, meu irmão. Mas o que eu mais ouvia era: sai desse computador, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer outra coisa. Isso não dá futuro. E eu entendo eles, porque eles querem o nosso bem. E ver a gente na frente do PC, eles não têm a mesma cabeça que a gente. Eles não vê as oportunidades que a gente vê. E essa última
ela é bem comum, né, da gente ver isso não dar futuro. Mas e se eu te falar que hoje um pro player ele ganha em média um salário de médico, cara? Em média, pode ser muito mais e pode ser um pouco menos. Um streamer ele pode chegar a ganhar mais de 5 salários de médico mensais. Você já parou para pensar nisso? Na oportunidade que a gente tem hoje e no quanto você pode estar perdendo? Independente se você queira subir de elo para mostrar para seus amigos ou se você quer levar isso mais a sério, eu quero te ajudar nesse processo. Ao longo da semana, eu estava analisando o formulário que eu disponibilizei para vocês e eu fiquei assustado, porque a grande maioria dos jogadores tem medo de cair de elo e estão abaixo do ouro. Para ser exatos, 1.500 pessoas preencheram o formulário e 1.300 dessas pessoas estão no ouro, prata, bronze ou ferro, ou ainda nem foram para as filas ranqueadas, estão ranked. E cara, com o método que eu te passar aqui, se você manter a consistência na aplicação, você vai subir de elo. Eu não quero que você seja um dos mimizentos que vão ficar cobrando o time de jogar bem. Cara, se você ficar preocupado com o time que vai cair, mano, você vai enlouquecer, porque toda partida vão cair 9 pessoas desconhecidas, 8 caso você esteja jogando duo. Então se acostume. O lema aqui é você colocar a responsabilidade em você, em mais ninguém. Pode ser extremo, mas transforma a sua vida, isso para qualquer coisa. E se você não espera nada de ninguém, apenas de si mesmo, você começa a evoluir. Então presta mais atenção. E sabe o que é mais legal? Ao longo da semana eu analisei várias partidas de jogadores ouro para baixo para me entender um pouco mais. E o que eu notei é que a grande maioria das partidas que os jogadores que eu estava analisando ficou forte. Eles mesmos cometeram erros que perderam o jogo. Então para você que culpa o seu time, para com isso, cara. Às vezes o seu time pode sim afundar uma partida, mas eu tenho certeza que você poderia ter pego algo de bom daquela partida e aprendido. E para você aí que tá achando que é impossível ou que isso aqui é bom demais para ser verdade, deixa eu te contar uma coisa. A média é muito baixa. A maioria da galera que cai no seu time ou no time inimigo tá na mesma situação já fazem anos, meses. É raro o esforço para melhorar em algo. Elas entram nas partidas e fazem as mesmas coisas todos os jogos, esperando a evolução vir, sem correr atrás. E você já está na frente dessa galera simplesmente por estar aqui. Lembra que eu falei que o mais importante é você aplicar o método e não você saber o método? A maioria dessa galera sabe o que precisa sair, mas não aplica. E você é diferente porque você está aqui com determinação para aplicar. E quando eu começar aqui a te passar os exercícios e você começar a aplicar, você vai ver o quão diferente vai ser, a diferença que é entre você e os seus adversários e os jogadores que jogam com você. A galera que normalmente usa o método que eu vou passar ficam espantados com a quantidade de vitórias seguidas que elas começam a ganhar. Nesse aulão aqui, eu vou focar em alguns pilares que vão te ajudar a subir de elo, independente se você joga no top, jungle, mid, atirador ou suporte. Eu vou explicar a função dessas rotas para ficar claro na sua cabeça, beleza? Não é difícil jogar em qualquer uma dessas rotas. Se houver dedicação e você entender qual é a sua função, você vai subir de elo. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que League of Legends não é um jogo de eliminações, é um jogo de Tower Defense, que significa defender torres, é um jogo onde você defende torres, tá? Caso você tenha escolhido top, mid ou atirador, o seu foco deve estar em matar os minions e não se matar, não morrer. Essas duas coisas estão acima de todo o resto. Se você conseguir fazer isso, você já vai ser um bom jogador de League of Legends. Mate os minions e não morra. Todo o resto é apenas uma extensão dessas duas coisas. Indo mais a fundo em detalhes, matar os minions é a coisa mais importante do jogo. É tudo sobre o ouro, então pratique bastante o last hit, tá? Depois disso, continue praticando para você acertar o máximo de last hit possível, aquele último hit que dá o ouro para você, tá? O seu objetivo é matar cada minion que aparecer na sua rota. Se você fizer isso, todo o resto vai se encaixar no seu devido lugar, desde que você se mantenha focado também na segunda coisa, que é não morrer. Não morrer é de longe mais importante que pegar eliminações. Quando você estiver na lane, não foque em forçar trocas para matar o seu adversário. Foque em pegar os minions e não morrer. Não vá para cima para trocar e dar all-in até que o seu oponente faça algo estúpido. Se eles fizerem algo estúpido, aí sim você vai lá e pune ele por isso. Mas se eles voltarem e ficarem safe, imediatamente você volta também e foca em matar os minions novamente. Não é sobre tentar matar os seus inimigos, é um jogo de Tower Defense, não Team Deathmatch. Se você matar mais minions que o seu oponente,
você já vai ter mais vantagem que ele e vai ser capaz de criar um snowball a partir disso, tá? Snowball é uma bola de neve que vai crescendo, crescendo e aí os caras não conseguem parar mais. Se você foca em não morrer, você não vai dar vantagem para o seu oponente. Simplesmente mata o máximo de minion que você conseguir e não dê ao oponente a chance de te matar. Não deixe que eles impeçam a sua determinação em massacrar cada minion que pisar na sua rota. Beleza? E por último, concentre-se em destruir as torres, não em matar os campeões. Se seus oponentes continuarem lá atacando no late game, mid game, use isso a seu favor, indo para onde o inimigo não está, tomando todas as torres que eles estão ignorando. Beleza? Pode parecer simples demais, mas é necessário você saber. E eu volto a te lembrar da técnica do caiaque. Se você olhar o seu histórico, as últimas partidas, olhe quantas mortes você está tendo e olhe a quantidade de farm para a quantidade de tempo de partida. Você acha que isso é o melhor que você pode fazer? Então, se você sabe que precisa fazer, você precisa aplicar, masterizar e aí sim dar o próximo passo. Não adianta você querer estudar sobre macro a fundo se você não domina o micro, porque não fecha a conta. Você não tem domínio sobre um, como é que você vai ter domínio sobre o outro, tá? Você precisa de acabativa. E para essa parte da aula, para você que joga nessas rotas, eu tenho 2 exercícios para você fazer já. Um exercício é de farm e o outro é a regra das 3 mortes, que eu vou te mostrar agora como você pode executá-los para você melhorar. Lembrando que para você ter sucesso, vai exigir constância. Não adianta você treinar hoje e ignorar isso aqui nos outros dias. Tire nem que seja 1 minuto para você fazer isso daqui, tá? Agora para você que joga de suporte, o seu objetivo na lane é fazer com que o seu aliado farme o máximo de minions possível e você precisa dar essa segurança para ele. Não force algo desnecessário, apenas ajude o seu aliado a pegar o máximo de farm possível e impedir que o adversário pegue os minions. Vamos começar aqui devagar e a gente vai acelerando para conceitos mais avançados que vão te ajudar a subir de elo rapidamente. E já para você aí que é jungle e está se perguntando, né, o seu objetivo, cara, é controlar a economia do jogo e a maior parte dela vem do farm. O seu objetivo é punir lanes avançadas e dar mais vantagem para quem já tem vantagem e controlar os principais objetivos do jogo. Suporte e jungle, vocês dois, por mais que não farmam, vocês precisam entender sobre controle de wave, que é uma das coisas que a gente vai falar hoje. É necessário você entender e eu vou explicar de uma forma simples que você consiga entender. Então vamos lá. Eu vou te falar aqui dos pilares que fazem qualquer pessoa subir de elo e alcançar pelo menos o platina. Eu costumo dividir os elos assim. Do ferro 4 ao prata 2, eu considero o mesmo elo. Se você fizer todos os exercícios que eu te passar nesse aulão, você vai sair do ferro 4 para o prata 2 sem muitas dificuldades. E eu falo isso porque eu tenho mais de 3.000 alunos e eu já vi isso acontecer dezenas, centenas de vezes, tá? Do prata 1 ao ouro 2 é o mesmo nível. Você pode enfrentar mais dificuldades ali à medida que vai chegando próximo do ouro 2, quando a galera já começa a entender mais o campeão, o micro vai melhorando. Porque ali, como eles vão dominando o campeão, eles sabem como funcionam as matchups. Aqui a galera normalmente é muito boa na fase de rotas e muito ruim em rotações e foco em objetivos para acelerar a partida e ganhar. Tá? Do ouro 1 ao diamante 4 eu não vejo muita diferença, apenas masterizar o que você já fez para chegar até o ouro 1. Do diamante 3 ao diamante 1, aqui você já vai precisar entender mais de macro, tá? Ter dominado o seu campeão e as principais matchups, entender dos spikes dos campeões da sua rota e, se possível, de todos os campeões do jogo, tá? E acima disso, você já masterizar todo o conhecimento que você vem tendo dos outros elos. E deixa eu te falar, quanto mais baixo o seu elo, mais a galera vai cometer erros e mais fácil é você conseguir voltar para a partida quando você comete um erro, tá? Então a nossa primeira regra aqui vai ser nunca surrender, nunca mesmo, tá? Você que está aqui assistindo o aulão, é bem provável que você queira ver evolução, então a primeira regra aqui é não desistir, beleza? E agora aqui eu vou te falar quais são os pilares que você deve masterizar para chegar pelo menos no platina. Eu acredito que qualquer pessoa possa chegar no elo platina ou diamante com qualquer campeão e qualquer rota que você esteja jogando. E acima disso, eu acredito que vai exigir muita dedicação, tempo e energia, tá? São poucas pessoas que estão dispostas a isso e eu espero que você seja uma dessas pessoas. Então vamos lá, existem 4 pilares que para mim são fundamentais para que você consiga chegar nos elos mais altos e o primeiro deles é o mais importante e que 90% do servidor ignora, que é mindset.
o segundo é mecânica, o terceiro é domínio do campeão, que está ligado aqui com mecânica, e por último, macro game. A gente vai falar sobre todos eles e teremos exercício para todos, tá? Praticamente. Começando aqui por mindset ou mentalidade, né? Como você queira chamar. Você não faz ideia do quanto é importante. Você precisa entender que se você pensa que consegue ou não, de qualquer forma você está certo. A sua mente é muito poderosa, velho. E eu não quero aprofundar aqui como funciona a mente humana e tal, mas eu quero te falar sobre o poder do subconsciente, que é como se fosse uma terra fértil que tem na nossa cabeça, no nosso cérebro, né, na nossa mente, e você é como se fosse o jardineiro. A terra fértil não escolhe qual semente vai germinar, e as sementes são os nossos pensamentos. Então, se você está constantemente dizendo para você que você não é capaz de subir de elo, de fazer qualquer tipo de coisa, que você não tem habilidade suficiente para isso, fica jogando apenas semente podre nessa terra, sabe o que vai acontecer? Essas sementes elas vão germinar, você vai começar a jogar mal, não conseguir subir de elo, você vai cair de elo, vai começar a entrar muita gente ruim no seu time, você vai começar a se sentir um bosta, porque é isso que você está plantando no seu subconsciente. E quer saber de outra coisa? O seu cérebro ele não sabe distinguir o que é real do irreal, e existem inúmeros estudos científicos sobre isso. Então, o primeiro passo é você ter uma boa mentalidade, tá? As filas ranqueadas é um lugar muito tóxico, imprevisível e vai te estressar diversas vezes, mas você tem que estar preparado para isso, tá? Você vai tiltar, mas o importante é o que você vai fazer para você sair do tilt. Beleza? Muita gente não faz ideia do que é o tilt. E basicamente é você perder o controle das suas emoções e você deixar com que elas tomem conta de você. E isso é totalmente errado. E para você entender um pouco mais, eu vou te introduzir ao cérebro trino para você entender por que a gente tilta e como você faz para não tiltar. Ou pelo menos quando você tiltar, você não ficar por lá por muito tempo. Beleza? E para isso, eu preciso te apresentar ao cérebro trino, onde a gente tem 3 partes funcionais diferentes. A gente tem o neocórtex, o sistema límbico e o reptiliano. O neocórtex é o mais importante para a gente, é a parte mais lógica do cérebro, a parte lógica do cérebro, responsável por tomar de decisões, alto nível de estratégia, pensamentos complexos, soluções de problema. Essa é a parte muito importante para o louzeiro e a mais vulnerável também. Quando você fica muito agitado, nervoso, puto, triste, frustrados, as emoções passam a tomar conta de você e o neocórtex desliga temporariamente. Você perde a habilidade de tomar boas decisões, de planejar, de ter pensamentos completos e etc. É por isso que quando você tilta, você começa a jogar mal e vai piorando. A segunda parte do cérebro é o sistema límbico, responsável pelas emoções, memória e aprendizado. É uma parte importante para a gente também. Você está usando ele agora para poder aprender esse conteúdo. E o interessante é que o sistema límbico também é responsável por lembrar de experiências que a gente já viveu. Ele também pode lembrar de correlações, se foram boas ou ruins. Você deu dive em um ramos e deu ruim, isso vai lá para o seu sistema límbico. Então, quando você vai dar dive em um ramos, essa correlação vai vir à tona e você vai lembrar do que aconteceu quando você tentou divar um ramos. É como se existisse uma ponte entre o neocórtex e o sistema límbico, passando informações um para o outro. Muito interessante, né? E quando você fica muito frustrado, muito triste, muito puto, você perde esse processamento entre o sistema límbico e o neocórtex. Logo, você vai ficar praticamente perdido. Você não sabe qual o próximo passo, o que você precisa fazer, você não consegue aplicar os conhecimentos que você já tem e aí você já sabe o que acontece, né? Você começa a perder uma atrás da outra. E finalmente a gente tem a parte do cérebro mais primitiva, que é o sistema reptiliano, mais conhecido como luta e fuga. Nosso sistema instintivo que os animais possuem também. Ele controla nossas funções vitais, como batimentos cardíacos, respiração, temperatura do corpo, mas é uma parte muito confiável, porém muito rígida e compulsiva. Essa é de longe a parte mais rápida do cérebro e é originalmente usada quando a gente está em perigo. A parte instintiva do nosso cérebro só se importa com a nossa segurança. Quando você fica extremamente tiltado, você já não consegue tomar boas decisões por conta do neocórtex. Você não consegue se lembrar do que fazer com o sistema límbico. E quando chega no reptiliano, a única preocupação é te salvar. A única resposta aqui é agir, seja para lutar ou para correr. Você pode se lembrar de quando você estava jogando e ficou nesse nível de tilt que você já não conseguia mais tomar boas decisões, não conseguia pensar, não conseguia fazer os combos, você só ia para cima feito um touro e se matava, fazendo com que ficasse cada vez mais puto, porque você busca uma reação física, mas para ali onde você já está jogando não tem mais o que você fazer de forma física. O seu cérebro
procura por soluções de problema, que é a função do neocórtex, e não consegue, porque não tem ligação entre eles. E o resumo disso tudo é, você precisa ter o seu cérebro funcionando corretamente para você conseguir ter um bom desempenho nas filas ranqueadas. A gente viu aqui a importância das partes do cérebro nas nossas partidas. Quando você tilta, você tende a desligar temporariamente algumas partes ou aumentar o uso de algumas, como o sistema límbico e o reptiliano. E o League of Legends é um jogo de informações e tomadas de decisões. Você tem informação a todo momento e você toma uma decisão, seja ela boa ou ruim, e você vai fazendo a correlação disso. Simples assim. Não fica emotivo nem instintivo, apenas use a parte racional ali para você tirar o melhor aproveito nas suas partidas. O que eu recomendo é quando você for entrar para jogar suas partidas ranqueadas, esquecer o que é vitória e o que é derrota. Você vai entrar com a mentalidade de, independente do resultado, eu tenho que sair melhor do que eu entrei, tá? Sem ligar para o seu elo. Dito que muitas das pessoas que fizeram o formulário lá têm medo de cair de elo. Então esquece, galera. Esquece medo de julgamento, se for possível. Exclui todo mundo dos seus amigos, fala que depois você adiciona, porque você está num processo diferenciado. E como eu disse, velho, você fizer isso daqui, você vai ver que a vitória ela vai ser consequência de um bom desempenho. E aqui, como na primeira parte da aula, eu também tenho um exercício para você, tá? Que a gente vai falar um pouco sobre meditação e visualização, para você ficar um pouco mais calmo, livrar sua mente de pensamentos antes de você entrar nas suas partidas e como você pode visualizar para você ganhar mais e mais partidas. O nosso próximo pilar aqui é sobre mecânica, tá? Que é uma coisa muito importante. A mecânica por si só já vai fazer você conseguir subir de elo. E tem pessoas que já nascem com a capacidade de maior reflexo, de coordenação motora. Mas se você, assim como eu, não nasceu com essa vantagem, pode ficar tranquilo, porque é algo que você consegue treinar, você consegue praticar e melhorar. Beleza? Todos os dias ali, se você praticar um pouquinho, você vai melhorar. Não tem segredo. Você precisa melhorar a precisão do seu clique, a taxa de APM, que é ações por minuto, seus reflexos e ser ágil. Uma play pode dar muito bom ou muito ruim em questão de segundos, e a mecânica apurada vai te ajudar nisso. Aqui não tem muito o que falar, e sim alguns exercícios para você conseguir melhorar a sua mecânica agora. O nosso terceiro pilar aqui é você dominar o campeão que você escolheu jogar. E é nessa hora que a galera acha que eu vou te pedir para virar Mono Champion, né? E não tem nada disso, velho. Eu vou te explicar aqui uma coisa que vai ficar muito fácil de você entender. A primeira é, escolha a rota que você mais se identifica. Se você fica com dúvida e com medo de escolher e depois arrepender, vai com esse medo mesmo, porque você escolher uma rota que você arrependa depois, de certa forma vai te trazer aprendizado e vai aumentar o seu macro game. Então fica tranquilo, apenas aí, defina uma rota que você vai ficar tranquilo quanto a isso, pode ficar tranquilo. Nessa rota vão existir alguns campeões que você já pode gostar ou que você vai começar a jogar e vai começar a gostar de algum deles. E aqui entra a polêmica, né? Porque eu normalmente peço que a pessoa escolha apenas um campeão por vez. Você não precisa virar Mono Champion, mas para você aprender a jogar LoLzinho e subir de elo rápido, você precisa ter foco. E campeões são diferentes um do outro. Cada um tem seu kit de habilidades, seus status básicos, suas matchups fáceis ou difíceis. E o que normalmente acontece é o cara jogar com 5 a 10 campeões em rotas diferentes e jogar com um campeão da mesma forma que joga com os outros. Não vai dar certo. Para pensar, eu jogo com a Caitlyn da mesma forma que eu jogo com o Lucian. Caitlyn é um Hyper Carry. Quanto mais o jogo passa, mais ela cresce. E o Lucian, quanto mais o jogo passa, mais ele tende a ficar mais fraco. E se eu jogo com vários campeões sem entender de fato qual é a função dele no jogo, não vai dar certo, entenderam? E aí, a gente volta lá para a nossa frase do começo. A consistência na aplicação de um método comprovado é o grande segredo para você ter sucesso em qualquer coisa. E se você sabe que focar em vários campeões não é o caminho que a galera do Raelo segue, por que diabos tu tá fazendo isso ainda? Hoje você pode ver pro players ou pessoal lá do Raelo jogando com 3, 5, 10 campeões, mas você esquece da bagagem que esse cara já tem. Se ele pegar um campeão hoje pela primeira vez, ele vai ser capaz de jogar ali com um campeão no diamante facilmente. Mas você que está abaixo do diamante, pegar um campeão que nunca jogou, vai ficar com um nível ali mediano, entre prata, ouro ou até mesmo inferior. E vai ter dificuldade em carregar a partida, principalmente se forem campeões com skill cap alto, que exige bastante do jogador. Na Zerripolho Academy, que é o meu curso, eu ensino para os meus alunos o desafio dos 7 dias, que é basicamente você escolher um campeão e uma rota para você jogar. E durante 7 dias você vai jogar apenas com esse campeão, independente se forem banir ou não. Mas caso o seu campeão seja muito popular e bane bastante, aí você escolhe o segundo, mas o foco vai ser sempre o que você escolheu, o principal ali para ser o seu main. Beleza? Agora eu preciso que você preste atenção.
não é só você começar a jogar durante esses 5 dias com o campeão e ok, tá? Durante esses 5 dias jogando com seu campeão, porque eu quero que você faça 5 dias para você testar. Se em média você joga lá 4 partidas por dia, vão ser 20 partidas ao longo desses 5 dias. Dessas 20, você deve ter pegado pelo menos umas 3 matchups com frequência. E na terceira é bem provável que você já se sinta confortável e já saiba como agir, tá? 5 dias é apenas um teste para no final a gente pegar esse resultado e caso a gente queira fazer por mais tempo, você pode ficar cada vez mais confortável com essas matchups e consegue aprender e a dominar aquela determinada matchup. Então quase sempre você vai ganhar a fase de rotas. E a fase de rotas ela é muito importante para você conseguir carregar suas partidas. E como eu estava dizendo, um dos segredos para você conseguir carregar suas partidas é você dominar a fase de rotas. E é isso que a gente vai estar fazendo. Aqui o exercício é o seguinte, você vai escolher um campeão e uma rota para você jogar durante os próximos 5 dias. Todo dia que você terminar de jogar, você vai anotar no papelzinho, no caderno, no bloco de notas, todas as matchups que você jogou. Por exemplo, eu escolhi Caçadinho. As matchups foram Caçadinho vs LeBlanc, Caçadinho vs Silas, Caçadinho vs Diana, Caçadinho vs... Você vai anotar, todo final do seu dia que você terminar de jogar, você vai anotar essas matchups. Depois, você vai assistir como você jogou a fase de rotas e depois você vai comparar como jogadores de elo maior do que você jogam essa mesma matchup e se comportam nas fases que você está tendo mais dificuldade, seja fase de rotas, mid game ou late game. Tá? E você encontra essas matchups facilmente no YouTube. Por exemplo, se eu joguei lá Caçadinho contra Diana, eu posso colocar no YouTube Caçadinho vs Diana Challenge. Vai aparecer para mim lá um replay e eu consigo comparar a minha forma de jogar com a dele. E aí eu começo a notar, então quer dizer que Caçadinho tem vantagem no começo, quer dizer que a Diana tem vantagem no começo. E você começa a criar essas correlações sem necessariamente estar ali jogando todos os dias. Beleza? Você precisa também lembrar das 2 regras principais, matar os minions e não morrer. E para isso eu tenho uma regra que chama regra das 3 mortes, que foi criada no intuito de você ficar atento às suas mortes. A regra consiste em você ter no limite assim 3 mortes, você não pode passar dessa quantidade. Quando você chegar a 2 mortes, você vai começar a ficar em estado de alerta, prestando mais atenção aos seus movimentos e às suas ações para você não morrer mais uma vez. E uma dúvida que pode surgir na cabeça de vocês é, mas qual campeão eu escolho? Eu não sei se eu vou gostar, ou será que eu vou enjoar? E cara, enjoar é a coisa mais comum do mundo. Nós seres humanos somos fascinados na mudança, a gente acredita que a novidade, na mudança, ela vai nos renovar. A gente enjoa de música favorita, a gente enjoa de roupas favoritas e de inúmeras outras coisas. E deixa eu te falar, independente se você enjoar ou não, é o processo. Você não fica bom fazendo esse algo por 1 ou 2 dias, tá? Exige constância de você. Todo dia, todo dia. Vai ter dia que vai ser muito chato, vai ter dia que vai ser legal e você precisa continuar. Se você olhar pelo lado positivo, você vai estar treinando o músculo também da disciplina e melhorando com o campeão que você escolheu. Uma dica para você escolher campeão são campeões que têm um impacto em lutas e com um bom clear wave. Independente se você for suporte ou jungler, porque até o diamante ali a galera tem um sério problema em conseguir setar a wave. E você com um bom clear wave consegue matar os minions rapidamente e botar pressão naquela parte do mapa novamente. E aqui agora a gente vai para o nosso 4º pilar, tá? Que é sobre macro game, que é algo que assusta muito as pessoas por não terem o devido conhecimento sobre macro. E eu não vou me aprofundar muito aqui porque não é o objetivo, porque eu poderia passar 2 horas inteiras aqui explicando para você o macro para diamante 1 para você conseguir subir. E não é o foco, visto que a grande maioria ainda está no ouro. Então não vamos dar passos maiores que as nossas pernas, não é verdade? Eu vou te introduzir aqui ao que é macro, eu vou te dar algumas dicas do que focar e melhorar e você vai ver resultados expressivos nas suas partidas, tá? O macro em League of Legends é a maneira pela qual você usa o micro, tá? A habilidade que você tem com o seu campeão e a sua rota. Ter um bom micro significa que você normalmente tem muito conhecimento sobre o campeão que você joga e pode ter um bom desempenho nele em uma escala individual. Isso normalmente permite que você ganhe vantagem na sua lane. E você treinando apenas um campeão, você está treinando o seu micro. Beleza? Voltando aqui, o macro, você usa o micro em conjunto com as informações que você recebe sobre o jogo durante o mesmo. Tá entendendo um pouco aqui o porquê de você primeiro dominar um campeão para depois aplicar isso com outros? Se você já começa com 2, 3, 4 campeão, você só vai ficar perdido e se ferrar cada vez mais, tá? O que a gente mais vê é a galera falando que ganha a fase de rotas e não consegue ganhar a partida. E é exatamente isso que a gente está vendo.
O macro já começa na tela de campeões, onde você começa analisando o cenário e começa a pensar onde está o Incandiction ali. Quando vocês ganham, qual rota vai estar mais pressionada? Vocês vão jogar por onde? Onde vocês podem criar vantagem no mapa? Enquanto o micro está mais intimamente ligado ao indivíduo, o macro tem mais a ver com o lado estratégico do League of Legends. Esse aspecto da liga coloca grande ênfase em seu conhecimento de jogo e consciência geral, não apenas mecanicamente. E é aqui que os jogadores têm dificuldade em melhorar no League of Legends. Até jogadores extremamente bons mecanicamente podem ficar presos no ouro por não saber como usar o macro. E eu vou te dar agora aqui alguns exemplos de decisões baseadas em macro. Um jungle campando a top lane porque o cara não levou o teletransporte. Fazendo isso, ele faz com que o inimigo perca muito tempo, experiência e gold toda vez voltando para a base e sendo uma lane inútil e te dando mais tempo no mapa para você conseguir impactar as outras. Outro exemplo, terminar o jogo em vez de ir para aquele Baron que vai ser arriscado, que vai apenas atrasar o jogo e você pode acabar prolongando o jogo demais e entregando o jogo na próxima fight. Outro exemplo, fazer o famoso lane swap, trocar de rota para você fazer siege e pegar barricadas, torres ou objetivos. Outro exemplo, invadir o jungle inimigo. Outro exemplo, onde, quando e como você vai setar e negar visão. Eu poderia citar aqui N situações que envolvem o macro, mas não é o foco, é só para você entender aqui como é que funciona. E a pergunta que deve ter surgido aí na sua cabeça é como eu faço para melhorar o meu macro, não é verdade? Entre micro e macro, o macro de longe é o mais difícil para você melhorar, porque para isso geralmente você tem que passar por inúmeras situações no jogo e se familiarizar. Por isso, jogar apenas com o campeão vai fazer esse processo ser mais rápido, porque imagina a quantidade de variáveis para você aprender caso você jogue com 5 a 10 campeões e em rotas diferentes. Macro são decisões. E aqui vai uma dica extra. Nesses 5 dias, eu recomendo que você tire completamente o chat seu e do time inimigo para você melhorar o seu macro. Você precisa tomar suas próprias decisões, aprender com elas e com isso você vai se familiarizar. Você foi para cima, level 3 contra o level 3 e morreu para determinado campeão, aprenda com isso. Acha que dá para fazer drag e não deu? Aprenda com isso. Dessas formas você vai melhorando cada vez mais e entendendo mais do jogo. Para você ser o rei do macro, o segredo é experiência com o jogo. Quanto mais você joga, melhor você vai ficar. Mas caso você seja uma pessoa que não tem tanto tempo assim para jogar, foque em apenas um campeão e você vai aprender da mesma forma e até mais rápido. A experiência, de qualquer forma, é a melhor professora. Mas como esse aulão aqui ele é bem prático, eu quero que você anote ou preste bastante atenção. Tá? O macro ele consiste em você se questionar e pensar à frente do seu inimigo. Tem mais a ver com a estratégia, lembra? Então vamos lá. Uma ação ela foi feita ou ela vai ser feita e ela vai gerar um efeito, permitindo que vocês ou eles, ou evitando que vocês ou eles uma reação. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender. Ó. Eu estou jogando top e estou safe na lane. É uma ação. Enquanto o jungle inimigo está aqui em cima. Essa ação vai afetar o time inimigo, tá? O jungle inimigo, porque ele vai perder tempo aqui e tirando pressão dele no mapa temporariamente. E a reação vai permitir que o meu time possa jogar de forma mais agressiva em outras partes do mapa. E já que a gente tocou nesse assunto, eu quero falar para vocês aqui também sobre pressão. Existem algumas coisas no League of Legends que é capaz de gerar pressão no mapa. Uma delas são os minions. Se você empurrar os minions, eles vão fazer pressão e vão parar apenas na torre inimiga. Você pode colocar pressão pelas fogs também, tá? São aquelas névoas no mapa. Quando o inimigo ele fica Mia, ele cria pressão no mapa. Você não sabe se pode avançar, você não sabe onde ele tá. E outra coisa são os campeões. Se você vê um campeão na lane que esteja forte, ele vai gerar uma pressão ali no mapa também. E se você joga top, mid, atirador ou suporte, você precisa entender o conceito de weak side e strong side, que é bem simples, mas que vai te ajudar demais também. Basicamente, o strong side diz que quando o jungle está do seu lado do mapa, você pode jogar de forma agressiva. E o weak side é quando o jungle amigo não está do seu lado do mapa. Então você joga de forma mais defensiva, porque quando o jungle do seu time não está na sua parte, você provavelmente está em um 2x1, porque o inimigo está numa strong side. E isso vai ser muito ruim para você. E se você já estiver num elo mais alto, você pode acabar perdendo o jogo por esse simples motivo. E sabendo disso, você também pode abusar e forçar trocas quando o seu jungle estiver na sua parte do mapa. Agora vamos voltar aqui aos exemplos de macro. A ação
eu morri 6 vezes na lane. Qual é o efeito disso? Isso vai afetar o meu time de forma que a gente vai ter que jogar mais safe nesse começo de jogo até com que eu consiga voltar. Qual que é a reação disso? O nosso time vai ser impedido da gente ter uma forte presença no mid, uma forte presença no mid game, nos objetivos, e eu não sendo um jogador relevante ali até com que eu consiga voltar para a partida. Vocês conseguem entender? Vou te dar mais um exemplo. Ó. Uma ação, eu estou splitando o bot com TP. Qual que é o efeito disso? Afeta o time inimigo porque nos dá recurso alternativo e pressão de um jeito fácil de chegar nas lutas, porque eu posso dar TP e chegar lá. Qual que é a reação disso? Permite que a gente consiga ter pressão em 2 pontos no mapa de uma única vez e forçar os inimigos a guivar o potencial objetivo ou perder 1, 2 torres no processo. Para aprender mais, você pode também acompanhar streamers que falam o que vão fazer, qual a linha de raciocínio. Dessa forma, você também consegue aprender pela observação. Dito os 4 pilares aqui para você, a gente vai começar aqui a entrar em partes mais técnicas, como Power Spike. É algo que quando você dominar, você vai conseguir ganhar mais e mais vezes a fase de rotas e conseguir acelerar mais ainda as partidas. Você provavelmente já escutou sobre o Power Spike e provavelmente tem dificuldades em entender o que é e como funciona e qual que é de fato a sua importância. O Power Spike nada mais é do que uma vantagem que você tem em determinado momento do jogo. Essa vantagem muitas das vezes se dá por levels ou itens. O exemplo é o Power Spike de level, tá? De nível, quando você upou por 1, por 2, por 3 e tal, que é muito pouco aproveitado nos elos mais baixos e que é de fácil execução. Você só precisa estar atento à quantidade de minions que você matar. Você pegando level 2 primeiro que o seu inimigo, você aproveita para dar all-in, já que você vai ter uma habilidade a mais dano e mais vida, porque quando você upa, você consegue ter mais atributos base. Tá? O erro também é não prestar atenção na movimentação mais agressiva do inimigo, porque ele já começou matando os minions primeiro, então é bem provável que ele vai pegar o level 2 e vai abusar disso contra você. Para solo laners como mid e top, vocês pegam level 2 no primeiro minion da segunda wave. Mas caso você tenha pego XP, né, que é a experiência de wards, eliminações ou assistência, você pega level 2 na primeira wave, tá? Então você pode já ficar esperto. E na bot lane, você pega o level 2 depois de você matar os 3 melees, né, que é os minions corpo a corpo, da segunda wave. É muito importante que você preste atenção nesse início, porque é onde você consegue abusar de jogadores inexperientes e pode determinar se você vai ganhar ou perder a rota, que é um momento extremamente importante. Então, quando você estiver jogando uma solo lane, seja mid lane ou top lane, você já pode adotar um comportamento mais agressivo quando o primeiro minion da segunda wave for morrer. E já fica atento para você upar a habilidade usando um atalho, né, Ctrl mais habilidade, para você já conseguir abusar do seu Power Spike para trocar com o inimigo ou você dar um all-in. E na bot lane da mesma forma, depois do último minion da segunda wave, você já consegue jogar de forma mais agressiva e ficar esperto para você upar a sua habilidade ali e ir para cima com tudo. E esse padrão, ele segue durante o resto da partida, tá? Um pouco mais de ênfase no level 3, por exemplo, que é onde você vai ter todas as suas habilidades, 5, 7 e 9 são os levels onde você vai ter a sua skill principal upada, tá? No level 9 você vai ter ela upada no máximo. E nos levels 6, 11 e 16, que é onde você vai upar o seu ultimate. Entendido aqui o Power Spikes de nível, a gente vai falar bem basicamente aqui do Power Spike de itens, que é o que a galera normalmente tem mais dúvidas. E pra ser sincero, velho, é algo bem simples. Normalmente você chega em um Power Spike de item quando você dá recal e já volta com o item fechado, enquanto o seu inimigo tem o item parcelado ainda. E o segredo aqui é você abusar do seu Power Spike para você comprar trocas e abusar do Power Spike. Mas é claro que também você precisa estar ciente do Power Spike do seu inimigo. Não é porque você fechou seu Gume do Infinito com a Kate, por exemplo, que você vai para cima de Ezreal, que já está com a manopla e acabou de estacar a Manamune, por exemplo. E existem 3 tipos de conhecimento, né? 3 níveis de conhecimento sobre o Power Spike. Você conhece o Power Spike do seu campeão, conhece o Power Spike dos campeões da sua rota e você conhece o Power Spike de todos os campeões do jogo. Com o nível médio, onde você conhece o Power Spike dos campeões da sua rota, você já consegue chegar facilmente do Diamante 4 ao Diamante 1. O exercício aqui de Power Spike ele é bem simples, basta você começar a partir de agora, prestar atenção nos Power Spikes do seu time ou do time inimigo, seja o que acontece quando você pega level 2, o que acontece quando você pega level 3, qual é o comportamento seu na lane e qual é o comportamento do inimigo na lane.
preste atenção nos levels 3, 5, 7, 8 ou 6, 11 e 16, beleza? Preste atenção e comece a usar o Power Spike a seu favor. E como a gente já falou aqui sobre Power Spike, micro, macro, vocês precisam entender o conceito de prioridade e tempo. Se você está aqui e já conhece o meu trabalho, um dos últimos vídeos no meu canal eu expliquei um pouco como que o Graves, o Carioca, conseguiu aproveitar da prioridade que os laners tinham para dominar a jungle inimiga. Prioridade, velho, é algo muito importante e isso é aprendido com experiência também, mas vai ser fundamental que você preste bastante atenção aqui para você conseguir identificar quem tem prioridade antes de você fazer a play. E depois, você vai querer lá xingar seu time por não ter ajudado. Então, prioridade é muito importante. Para você ter prioridade na sua rota, você precisa primeiro ter vantagem sobre seu inimigo, seja de item, XP ou pressão, porque você precisa ter o domínio da rota ali. E quando você tem essa pressão, o domínio, você tem prioridade. E o que significa? Que você pode ajudar o seu time, seja wardando, rotacionando para dar um invade ou lutando com vantagem numérica, porque você chega primeiro que o inimigo. Quando você tem essa pressão e usa do controle de wave para você empurrar os minions para debaixo da torre, você não perde nenhuma vantagem e tem pressão no mapa, enquanto o inimigo vai precisar primeiro limpar os minions para depois descer para ajudar. Você ganhou tempo. Tempo é basicamente vantagem. Você tem mais tempo no mapa, significa que você tem mais vantagem no jogo. Então agora a gente chega na parte mais fácil, que a galera complica demais, que é sobre controle de wave, tá? Para você que tá querendo chegar no platina, diamante, mestre, não se enrole demais com os minions. Os minions fazem funções básicas no jogo. E você, por não ter domínio com seu campeão e sua rota, você começa a se confundir demais com muitos conceitos. Assim como o macro, a gente poderia falar também horas e horas sobre o controle de wave e as suas possibilidades. Porque você manipular as ondas de minions é uma forma de você criar estratégias. E eu juro pra você, velho, do ferro ao platina a galera fica só no bate e rebate. Um empurrar o wave de cá e o outro de lá. E o controle de wave, ele é usado para você conseguir vantagem de experiência e gold. E eventualmente uma eliminação ou várias eliminações. Ou até mesmo você derrubar torres usando apenas os minions. Eu vou explicar aqui de uma forma fácil para você conseguir aplicar nas suas partidas e começar a entender mais sobre os minions. E à medida que você for jogando durante esses 5 dias, você vai começar a ficar cada vez mais confortável com as matchups, entendendo quais você tem pressão com facilidade e quais são mais difíceis. E diante desse cenário, você pode criar uma estratégia de manipulação de minions para te ajudar a conseguir mais vantagem ou não dar muita vantagem para o inimigo. Existem 3 formas que os minions podem ficar, tá? Uma lane pode ficar neutra, onde os minions vão ficar ali no centro. Ela pode estar avançada para o lado vermelho ou estar avançada para o lado azul. E existem 3 formas de você manipular essa wave, através do slow push, do freeze e do fast push. A gente vai começar aqui falando sobre o slow push, que é o mais usado e o que você pode abusar para criar pressão. Lembra lá atrás que a gente falou das formas que você tem para você gerar pressão no jogo? Então, uma delas é os minions, e você criar o slow push vai permitir que você tenha essa pressão. E por quê? Porque nos levels mais baixos, os minions dão bastante dano, e para executar o slow push, ele é bem fácil, mas requer um pouquinho de conhecimento da matchup que você está jogando. Porque para fazer o slow push, você precisa ter mais minions seus do que do inimigo. Eu vou te mostrar um exemplo aqui que vai ficar fácil de você entender. O slow push ele é usado em 5 situações, tá? Manter a wave imóvel até a próxima wave de reforço chegar, criar uma barreira protetora para que os seus minions ataquem o inimigo quando ele te atacar, criar situações com big waves para você conseguir ter mais pressão, dar siege em torres ou para levar torre. Waves grandes também te possibilitam dar dives, tá? Então você pode estacar uma wave, quando seu jungle estiver vindo você consegue dar dive, ou até mesmo sozinho, e você faz com que o inimigo perca todos aqueles minions ali. E quando bem feito, o inimigo vai perder muito ouro. Formar big waves também, você pode formar essas waves para você conseguir dar base ou sair da rota. Ou sair da rota, o famoso roaming. Já o Fast Push é o mais simples dos 3, o objetivo dele é você empurrar a sua wave de minions para a torre inimiga, puxando o mais rápido possível, por isso do Fast Push. Você realizar o Fast Push é ideal quando você quer sair da sua rota rapidamente, logo você usa o Fast Push para você empurrar os minions e a wave resetar e você não perder nenhuma vantagem. Quando você elimina o seu inimigo, você quer que ele perca experiência e gold, você puxa o mais rápido possível.
Ou quando você quer bater na torre, você pode usar o Slow Push para juntar 2, 3 waves e fazer o Fast Push para empurrar esses minions para debaixo da torre e aí sim você fazer o seu siege. E por último, existe o Freeze, né, que é o mais complexo dos três, mas que não tem muito segredo também. Para você fazer o Freeze, você precisa de um Slow Push do oponente. A wave inimiga precisa de ter 4 minions magos a mais. E você precisa colocar esses minions em uma posição que não tenha range da torre. Você não consegue frisar se você estiver mais fraco que o seu oponente, porque ele vai conseguir crashar a wave, que é um termo que a gente usa quando a gente joga os minions para debaixo da torre. E o objetivo do freeze é fazer com que o inimigo fique avançado, seja para o jungle gankar, ou seja para você ter mais rota, a rota maior, para você conseguir perseguir o inimigo. A gente vai ver um exemplo de como fazer todos os três agora. Dito tudo isso, é obrigatório que você entenda agora como funciona o controle de wave também como jungle e suporte. E já que a gente já falou aqui de jungle, vou te falar qual a função do jungle e como você pode aproveitar para você subir de elo rapidamente nessa posição. A primeira coisa é, qual estilo do campeão você está jogando? É um campeão ganker, farmer ou jungle de controle? Jungles Gankers têm como características o early game forte e habilidades que facilitam o gank nesse comecinho de jogo. Farmers são campeão que exige de farm para começar a crescer e se tornar relevante na partida, como Karthus, Graves, Olaf, Nocturne, entre outros. E algum desses campeões é imprescindível que você pegue o farm para ter o level 6 e aí sim você ter algum potencial de gank. E também temos os campeões de controle, que são campeões que controlam muito bem objetivos e a jungle em si, como Trundle, Nunu e Skarner. Esses campeões têm visão, eles se movem muito rápido, ele tem habilidades que fazem esse cerco, né? Eles têm essa pressão naturalmente. Identificado qual é o seu estilo de campeão, toda partida você precisa entender qual o estilo do campeão inimigo, porque você como ganker, você quer chegar rápido nas rotas e já deixar o seu time na frente. E caso você esteja jogando contra um farmer, você pode invadir ele, porque é bem provável que o seu early game seja mais forte que o dele. E sabendo que o inimigo é um campeão de farm, é bem provável que ele vá fazer um full clear, que é limpar todos os campos da jungle, e você consegue descobrir onde ele começou pelos primeiros campeões que chegam na rota. Se a bot lane chegou primeiro, é bem provável que ele começou pelo red. Se ele começou pela parte de baixo, você vai ver que o suporte ou atirador vai chegar por último na rota. A partir daí, você pode pegar o track do inimigo durante todo o jogo, porque se você sabe que ele fez a jungle de cima para baixo, o campo a renascer vai ser lá em cima. Logo, você sabe que a próxima rotação do jungle inimigo vai ser pela parte do top. Você pode optar por invadir a parte de baixo e limpar todo o campo dele, ou você pode ir lá para cima e bater de frente com ele, ou até mesmo ficar pela parte de cima para você dar um counter gank no mid ou no top. O jogo da jungle ele é bem simples, tá? Mas quanto melhor você fica no track e na leitura de jogo, mais você vai conseguir subir de elo. O grande objetivo do jungle é controlar os objetivos e a economia do jogo. O jungle inimigo puniu o seu time de um lado, você pune o outro. Sempre assim, e nunca fazer averse, que é você jogar do lado oposto do objetivo, que está disponível. Por exemplo, uma pessoa que tem um dragão open, você não vai fazer uma play no top, principalmente se a sua Win Condition tá no dragão.
beleza? Pro jungle, o jogo se torna fácil, pegar mais vantagem que o jungle inimigo e, se possível, saber cada movimento dele, desde o campo que ele começou até o campo que ele terminou. E pro jungle, o que mais conta é o macro game, tá? Porque apenas sabendo quais são as incondictions daquela partida, seja do seu time ou do time inimigo, você já consegue saber quais são as intenções do seu inimigo e você consegue criar um plano de jogo para você evitar isso. Sempre faça um pathing que aumenta a sua vantagem. O que é pathing? É o caminho, né? Onde você vai começar e para onde você vai. Seja para você pegar uma eliminação, invadir o inimigo ou pegar objetivos. Sempre ajude o seu time a conquistar dragões, arautos e levar torres. Falamos aqui dos laners e da jungle, agora falta falar dos suportes, né? Que é a lane mais polêmica por ser a mais fácil e que a galera tem muita dificuldade para subir solo. Vamos lá, da mesma forma que a gente tem os arquétipos dos jungles, a gente também tem os arquétipos de composições entre suportes e atiradores. Mas ela vai ser mais determinada pelos suportes do que dos atiradores, tá? Existem os campeões que têm um kit de catch, que é você conseguir prender o inimigo, Thresh, Blitz, Morgana, por exemplo. Campeões de trade, como Soraka, Nami, Lulu, são campeões que normalmente tem sustain, ok? Campeões de all-in são campeões como Alistar, Rakan, por exemplo. E também temos campeões de poke, que são campeões como Brand, a gente pode considerar Lux também, que vão ser campeões que vão ficar ali aplicando dano. A gente também tem o Ezreal, Varus, que são campeões também atiradores com o arquétipo de poke. É de extrema importância que você também entenda isso para que você consiga ter o maior impacto na sua fase de rotas e no jogo. O seu objetivo é fazer com que o seu atirador consiga o máximo de farm possível e aproveitar de alguma estupidez do inimigo na rota. E é importante também que você e o seu atirador entendam de controle de wave, porque para o suporte é muito importante você saber a hora de empurrar, a hora de frisar e a hora de deixar a wave even, que é a wave no meio. Um suporte eficiente consegue impactar todo o mapa com tempo em vantagem. Independente do estilo de campeão que você esteja jogando, você precisa criar esses tempos com o atirador para você conseguir pressão para ajudar o jungle, mid ou até mesmo o top. Você impactando todas essas rotas faz com que você tenha pressão o tempo inteiro e espaço no mapa para você conseguir criar jogadas e fazer objetivos. Uma coisa bem comum é quando você leva a primeira torre do jogo, fazer o lane swap, que é você sair do bot e ir para uma lane que você consiga aumentar a sua vantagem, seja para você pegar mais barricadas, matar o oponente, destruir a torre ou fazer objetivos como arauto. Caso o lane swap tenha sido feito lá na top lane, imagina esse cenário. Você conseguiu levar a primeira torre do bot com o seu atirador, você inverteu com o seu atirador para o top, levou todas as barricadas e a torre, rotacionou o arauto, pegou o arauto, soltou no mid e depois rotacionou para o dragão. Nessas rotações simples com a vantagem que você conquistou, você praticamente já ganhou o jogo, tá? Daqui pra frente você já tem uma vantagem muito grande, qualquer fight que vocês lutarem, vocês vão conseguir ganhar. E coisas que são importantes para o suporte: dar segurança para o seu ADC, ajudar em rotações, visão e nas fights usar o arquétipo do campeão para você conseguir ajudar o seu time a ganhar. Se seu campeão é de all-in, pegue alguém fora de posição. Seu campeão é de trade, fica atrás de quem está extremamente forte e não morra, fica lhe dando shield, cura, o que você tiver e assim por diante. No comecinho de jogo, foque em formar aquele triângulo na rota. É onde o suporte ou o atirador, ele sai de perto um do outro e você com seu atirador, vocês conseguem focalizar apenas naquela pessoa, tirando o suporte ou o atirador inimigo daquela soma. Beleza? Nesse momento você consegue uma grande janela para você aplicar muito dano ou um all-in no campeão inimigo. Beleza? O jogo de suporte ele é bem simples, ele consiste em você ganhar a fase de rotas e você andar pelo mapa, tirando, colocando visão, andando ali de mãos dadas com o jungle para você conseguir mais vantagem e conseguir impactar todas as rotas ao mesmo tempo. E tudo que eu te falei aqui, eu fui aprendendo ao longo dos anos, tá? E eu estou passando aqui para você de forma mastigada, de fácil compreensão, porque quando eu comecei, por mais que já tivesse muito conteúdo na internet, era muito desconexo, tá? Era difícil achar um conteúdo de qualidade e que fosse sequencial. No primeiro ano mesmo, eu não tinha esperança alguma de ser um bom jogador. Eu cheguei a ficar no bronze 5, velho. Meus amigos ficavam me zoando, eu ficava extremamente desanimado e frustrado. Eu já pensei em várias vezes desistir do jogo, mas eu sabia que existia algo que poderia me ajudar. Foi quando eu deixei de jogar com vários campeões, jogar com os meus amigos também, começar a jogar com poucos campeões e os resultados começaram a vir porque eu tinha foco. E a partir daí, a vontade de crescer, subir de elo e trabalhar com o que eu amo só foi aumentando.
E como eu falei pra vocês, velho, eu já estive lá no fundo do poço, cara. Eu tava no bronze 5. E hoje eu jogo com os melhores jogadores do servidor. E poderia até mesmo ser pro player, porque oportunidade não falta. E eu tô te dizendo exatamente aqui qual é o caminho que funciona. E para você ter sucesso em qualquer área da sua vida, você precisa ter consistência na aplicação de um método comprovado. E esse aqui é o máximo que eu consigo passar nesse espaço de tempo. Afinal, esse espaço de tempo aqui ele é limitado. Pode ser que você já esteja cansado, já não aguenta mais ouvir, porque sua cabeça pode estar explodindo aí. E se eu tivesse tempo para te dar toda a solução, a gente ficaria aqui por horas, talvez dias. E por mais que eu tente explicar aqui para você, isso nunca vai ser o suficiente, porque são inúmeros casos, vários outros conceitos que você precisa aprender e cada pessoa é diferente. E para você que quer ir um passo além e quer se aprofundar nisso, eu tenho uma oferta para te fazer, que é participar da Z-Repolho Academy. E eu quero que você preste bastante atenção agora, porque se você chegou até aqui, você quer algo a mais, você está decidido que quer dar o próximo passo. Você gostaria de ver a evolução dessas partidas, você sentir que está progredindo e você quer ter pessoas que te apoiam, não é verdade? Então, você já imaginou você chegando no elo que você sempre quis, você conseguir realizar o sonho de trabalhar com o que você ama? Então, é isso que eu quero para você. Você entrar em uma partida e ter clareza de quais são os passos para você conseguir ganhar aquela e qualquer partida, você conseguir ganhar muito mais partidas do que perder, você vai ser referência com os campeões que você jogar, você vai conseguir criar plays que você nunca imaginou, mano. As pessoas vão pedir para você ensinar como é que joga com os campeões que você joga, vão te elogiar pela sua gameplay. Eu quero que você imagine hoje, do jeito que você tá, a forma que você joga. Você se sente mal? Você sente que poderia dar melhor, jogar melhor? Você fica perdido nas fases do jogo, early game, mid game, late game? Você tem noção da oportunidade que a gente vive hoje para nos tornarmos bons jogadores e vivermos do nosso sonho? Qual que é o preço de você não saber dessas coisas? De você sentir que poderia ter feito mais e deixou para depois? Você tem essa oportunidade agora de correr atrás do que é seu. Imagine daqui 2 anos, por exemplo, você ter tido esse contato com a oportunidade e você não agarrasse. Imagina você ver amigos chegando nos elos do sonho, se tornando pro players, trabalhando com o que ama e você deixou essa oportunidade passar. Imagina que se passam meses e você continua jogando da mesma forma, sem ver evolução, você não consegue sair do seu elo, você se sente mal porque a maioria de seus amigos já subiram em alguns dias e você continua no seu elo e não faz ideia do porquê. O que eu tô te dizendo é que você pode melhorar a sua gameplay e conquistar o elo que você sempre quis a partir de agora. E em algumas semanas você já consegue ver resultados progressivos. Para você ter ideia, hoje eu tenho mais de 3.000 alunos na Z-Repolho Academy. E tem inúmeras pessoas aqui mesmo no aulão, porque eu disse que iria liberar algumas vagas para essas pessoas no final dessa aula. E se você olhar agora aí para a tela, você vai conseguir ver o quanto a evolução é notável de alguns alunos. Antes, alguns dos alunos não faziam ideia do que fazer quando começava a partida, quais eram os passos. E agora parece que ficou mais fácil, eles conseguem ter mais controle da partida e até as partidas que eles perdem. Eles sabem que poderiam ter feito algo que impactaria a partida e eles poderiam ter ganhado. Você consegue ser um jogador muito relevante para suas partidas, sendo você o grande peão das suas partidas, e por isso o seu time não vai te impedir de carregar. Tem alunos que ganham partidas com -1 e até mesmo com esses famosos trolls, né, que a gente toda hora ouve falar. E esse não é o motivo de fazer você ficar preso no seu elo. Você só fica preso no seu elo se você não evoluir, se você não tem um método comprovado para você seguir. Eu tenho alunos que hoje dão aulas, alunos que participam de campeonatos, alunos que fazem streams, alunos que já estão em time e alunos que já têm público grande no YouTube. E deixa eu te falar, qual é o custo que você está disposto a pagar? Passar meses, anos no mesmo elo, sem saber o que fazer para melhorar, procurando um vídeo tutorial aqui ou ali, continuar culpando seu time, AFK ou trolls. Você sempre fica falando de pessoas que conseguiram ter sucesso com stream ou virar pro player, mas nunca é você. Você já pensou nas oportunidades que você está deixando de agarrar? Fora que você pode perder muito dinheiro e tempo nesse processo. Eu tenho amigos que já compraram Elo Job e tiveram a conta perdida porque foram banidas. Passaram anos e anos subindo com o duo, por exemplo, para chegar no final e descer tudo de novo, sem aprender nada novo e sem se divertir. E sabe o que é pior? Você não tendo o método, você pode ser uma pessoa extremamente estressada, que não tem paciência com as pessoas que te amam, que estão próximas a você, porque você se deixou contaminar pelo ambiente da solo kill. É um jogo, e principalmente quando você está jogando, você trata mal seus familiares. E outra coisa,
O estresse ele pode te trazer doenças graves. Na Zerrepolho Academy, a gente tem diversas aulas sobre mindset, onde eu explico como você pode ressignificar as coisas ruins que acontecem nas suas partidas, como você pode criar hábitos bons e se divertir mais, deixar de ser uma pessoa estressada, que se frustra com facilidade e que você consiga ter uma boa mentalidade para você encarar a solo kill. A gente tem aula também onde você consegue identificar qual a melhor rota, o campeão para você. A gente tem dica de campeões, a quantidade ideal de campeões para você manter numa Champion Pool, diferença entre campeões, aula sobre skill cap, porque alguns campeões são mais fortes que outros e qual você deve usar e abusar. A gente tem desafio de 7 dias. Nesse desafio você consegue subir de elo de forma extremamente rápida, ganhando muito mais partidas e perdendo poucas partidas. A gente tem também a regra das 3 mortes, onde você se torna uma peça importante no seu time. Temos aulas completas sobre controle de wave para você não ficar mais perdido e confuso com esse termo. Você também vai aprender a se movimentar pelo mapa de forma efetiva para você conseguir conquistar objetivos grandes e acelerar partidas. Você também vai aprender como distribuir vantagem para o seu time, como voltar para um jogo em que você está atrás e aula para todas as rotas. Você vai ter acesso a tudo isso de qualquer lugar, seja pelo seu celular, tablet ou computador. Você só precisa de um desse dispositivo e conexão com a internet. Você vai aprender com quem constantemente está aprendendo no campo de batalha. Eu já subi diversas vezes para o Raelo e hoje mesmo, se você olhar, você vai ver minha conta que está com quase 200 pontos no Mestre, quase pegando Grão-Mestre, e a minha Smurf está no Diamante 1, que eu não jogo muito nela ainda, caindo com profissionais, por exemplo. Outra coisa, você vai economizar dinheiro. Você não vai precisar pagar ninguém para subir a sua conta, nem por aulas individuais. Hoje tem jogadores que cobram R$200 por aula. Você vai ter um método comprovado que já ajudou mais de 3.000 pessoas. Você vai ter acesso às atualizações e a todo o método. São mais de 80 aulas que você pode entrar e começar a assistir e melhorar agora. E ainda tem mais. Você fazendo a inscrição na Zerrepolho Academy, você tem acesso a 5 bônus exclusivos. O primeiro é um PDF com os termos usados no curso para você não ficar confuso e perdido. Bônus 2, que são atualizações periódicas do curso, igual, por exemplo, Season 11 vai chegar, vai mudar algumas coisas, a gente vai ter novas atualizações. Bônus 3, um curso com 4 formas que eu uso para ganhar dinheiro com League of Legends, que qualquer pessoa pode usar para ganhar também. Bônus 4, a nossa comunidade exclusiva no Discord, onde a gente vai se ajudar. É um servidor organizado para você conseguir medir o seu progresso, estar em contato com pessoas com o mesmo objetivo que você conseguir fechar alguns duos e tirar dúvidas, até mesmo se você quiser jogar alguns clashes, a galera lá é muito receptiva. E bônus 5, você tem um suporte individual por e-mail. Ok? E agora você deve estar se perguntando, né? Quanto tudo isso vai me custar, não é verdade? E se você for olhar bem em qualquer site de Elo Job, você vai ver lá que o preço mínimo de você sair do Bronze 1 ao Diamante 1 é de R$524. Isso aí você paga uma vez e você pode acabar caindo. Um pacote de aulas com pessoas do mesmo elo que eu fica em média R$1.000. Quanto você acha que vale tudo isso aqui que eu te falei, que você vai receber quando você fizer a inscrição para Zerrepolho Academy? Então, vai te custar 12 vezes de R$12,37 ou R$127 à vista. Você vai receber tudo isso por menos que um lanche no mês, velho. Mano, R$15 por mês, velho. Não é nem um podrão da esquina, tá ligado? E eu tô te dando aqui essa oportunidade porque eu quero que você também transforme a sua vida. Eu sei o quanto pode ser frustrante você querer muito algo e você não saber como, tá? Assim que você fizer a inscrição, você tem acesso a tudo durante um ano. Você tem acesso à plataforma do Discord, a todo o conteúdo, aos bônus e tudo mais. E você pode se perguntar, né, se é ou não pra você. E eu vou deixar mais fácil essa decisão para você. Você vai ter uma garantia de 7 dias. Caso você faça a inscrição e você não goste do que viu, o que eu acho praticamente impossível, você pode me mandar um e-mail que a gente vai efetivar o seu reembolso e você vai ter 100% do seu dinheiro de volta. E a gente ainda vai continuar amigos. E eu vou adicionar um bônus aqui agora, eu posso até estar ficando louco, mas os primeiros 5 que fizerem a compra, eu irei dar um card de 50 de RP, mais uma aula individual comigo que custa R$150. Só aqui você já vai receber mais do que o valor que você pagou, apenas para os primeiros 5. Os primeiros 5 serão avisados por e-mail na semana que vem, assim que os boletos compensarem e tal. Então, velho, faz a sua inscrição o mais rápido possível. Para você fazer a inscrição é bem fácil, é só você descer um pouco aqui a tela, clicar no botão de quero participar e fazer a sua compra.
Eu espero que você tenha curtido aqui o aulão e que você aproveite essa oportunidade de fazer parte da nossa comunidade da Zerripolho Academy, que já conta com mais de 3.000 alunos. Muito obrigado e eu te vejo na próxima.